Se alguém te perguntasse a diferença entre climatério e menopausa, você saberia responder? A maioria das mulheres e dos médicos, diga-se de passagem, usam as duas palavras como se fosse a mesma coisa, mas não é. E essa confusão tem um custo real. Mulheres que chegam na perimenopausa sem entender o que está acontecendo com seu corpo, achando que estão doentes ou ficando louca, quando na verdade elas estão numa fase completamente natural e que começa muito antes do que elas imaginam. Nesse vídeo eu vou te explicar as 3 fases do climatério: a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Vou falar de um jeito claro, sem termos técnicos, e o que isso impacta na vida da mulher. Fique até o final, porque a terceira fase é a que mais surpreende e a que mais liberta. Meu nome é Andréia, sou coach criacional e eu ajudo mulheres 40 a mais a passar essa fase do climatério com mais equilíbrio, com mais consciência, com mais bem-estar. Vamos lá, a primeira fase se chama perimenopausa. Peri, em grego, significa ao redor de. E perimenopausa significa ao redor da menopausa. Ela começa em média entre os 40 e 45 anos e pode durar de 4 a 10 anos. Isso mesmo, uma década. Por isso é tão importante falar sobre ela. O que acontece nessa fase? Os ovários começam a produzir estrogênio de maneira irregular. O estrogênio não cai de uma vez. Ele sobe, ele desce, ele fica totalmente instável. E é essa instabilidade que causa os sintomas que tanto se falam. Os sinais mais comuns da perimenopausa são ciclo menstrual irregular, tem meses que o ciclo está mais intenso, às vezes adianta, às vezes atrasa, às vezes nem vem, ondas de calor que aparecem do nada, insônia ou sono quebrado, dificuldade de concentração e memória, ressecamento vaginal. E o detalhe mais importante, isso acontece com a menstruação acontecendo. Por isso, tantas mulheres como eu não identificam que estão na perimenopausa. Elas acham que a menopausa só acontece quando para de menstruar. Só que o processo, ele já começou lá atrás. E esse é o momento em que várias mulheres chegam achando que estão com depressão, com crises de ansiedade, com burnout, com algum problema psicológico, quando na verdade é só a perimenopausa. Aí vem a fase 2, a menopausa. A menopausa ela é só um marco, é só um dia. É o dia que você completa 12 meses sem menstruar. Só isso, um dia. A idade média no Brasil é entre 48 e 51 anos, mas pode acontecer antes dos 40. Chamamos de menopausa precoce e precisa de um acompanhamento médico. Aqui, os ovários param completamente de produzir estrogênio e progesterona. O corpo vai se adaptando a uma nova química, porque ele estava acostumado com esses hormônios. E os sintomas que estavam variando, que vinham de vez em quando na perimenopausa, tendem a se intensificar. Uma coisa muito importante, a menopausa ela não é uma doença. Ela é uma fase fisiológica natural, assim como a puberdade. O que precisa de atenção médica são os sintomas que comprometem a qualidade de vida, não é a menopausa em si. Agora, um mito que precisa morrer. A mulher depois da menopausa acabou, não serve para mais nada. Acabou nada. O que começa a partir de agora é a fase que mais surpreende, a pós-menopausa. A pós-menopausa ela começa logo em seguida da menopausa, depois que completou 12 meses sem menstruar. Quanto tempo ela dura? Ela dura o resto da vida, amiga. Sim, a maior parte da vida de uma mulher após os 50 anos é nessa fase da pós-menopausa. E é sobre ela que menos se fala. Você já tinha ouvido esse termo, pós-menopausa? O que muda nessa fase? O corpo se estabiliza em um novo equilíbrio hormonal. Os sintomas mais agudos, como insônia severa, os calorões, eles tendem a diminuir na maioria das mulheres. O organismo ele aprende a funcionar com novos níveis hormonais, mas tem alguns pontos que nós precisamos ficar atentas na pós-menopausa. Primeiro, a saúde óssea. Sem estrogênio, a perda de massa muscular se intensifica. Então, a atividade física, cálcio, vitamina D são essenciais nessa fase. Saúde cardiovascular. O estrogênio protegia o coração, agora não tem mais estrogênio. A saúde cerebral. Hábitos neuroprotetores fazem muita diferença de agora em diante. E tem a saúde íntima. O ressecamento vaginal, ele pode persistir, mas tem tratamento para ele. Isso não precisa ser ignorado. E o que ninguém conta para você? Muitas mulheres relatam que essa fase é de maior clareza, de mais liberdade e de autenticidade na vida.
sem ciclo menstrual, sem TPM, sem a montanha-russa hormonal e com uma sabedoria que só o tempo traz. Agora que você conhece as 3 fases do climatério, eu quero te convidar para uma reflexão. Em qual dessas fases você se reconheceu? Uma das coisas mais poderosas que acontece com a mulher é quando ela realmente entende em qual fase ela está e ela para de se julgar. Ela para de achar que está exagerando, que está ficando velha, que não serve para mais nada, que está perdendo o controle e começa a se perguntar: o que eu preciso agora? O que o meu corpo está pedindo nessa fase específica? No coaching criacional, eu trabalho exatamente essa virada. Eu ajudo cada mulher a criar uma estratégia que faça sentido para a vida dela naquela fase. Porque a menopausa, ela pede um tipo de cuidado. A pós-menopausa, ela pede outro tipo de cuidado. E nenhuma delas pede força de vontade. O que pede é estratégia. Se esse vídeo fez sentido para você, desce ali e curte. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais mulheres que precisam dessas informações. Escreve ali nos comentários para mim em qual fase você está. Ou em qual fase você acha que você está. Eu leio todos os comentários e quero muito te conhecer. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Nesse canal eu quero trazer conteúdo sobre climatério, sobre cérebro, sobre hábitos, sobre coisas que normalmente as pessoas não falam, sobre essa fase linda que a mulher passa, que é o climatério. Até o próximo vídeo, com estratégia sempre.